Oi, gente, tudo bem? Então, dando sequência aos estudos de psicopatologia, hoje o assunto é transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Uma psicopatologia bastante comum, né, que já está retratada aí na literatura, em filmes, né, oscarizados, que muitas pessoas têm algum conhecimento sobre o que é e como funciona esse transtorno mental, mas que hoje a gente vai procurar então aprofundar essa discussão, entrar em detalhes, né, explicar um pouco sobre o funcionamento, sobre as minúcias e particularidades desse transtorno. Então, vamos lá. Então, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Faz parte, então, de um grupo de transtornos mentais que o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, agrupa nesse capítulo, então, os seguintes transtornos. O transtorno de acumulação, que antigamente ele estava dentro do TOC, tá? Hoje em dia ele está separado, ele é considerado um transtorno à parte. Então, o transtorno de acumulação tem como característica, então, a aquisição, né, e o colecionismo de objetos inúteis, né, objetos, né, ou até existe acumulação de animais também, né. Então, esse transtorno ele é caracterizado, então, por pessoas que armazenam coisas, né, ou animais. E isso ao ponto de trazer sofrimento para essas próprias pessoas, ou no caso dos animais, para os animais, né, para as pessoas que as cercam, né, dificultar ou inviabilizar alguma área da vida específica desses indivíduos. E isso pode ser desde coleções de objetos até lixos, né? São os acumuladores compulsivos, também bastante retratada na mídia, com documentários específicos, programas de TV, né, que descrevem. Então, está dentro do espectro obsessivo-compulsivo, o transtorno de acumulação. Um outro transtorno, transtorno de escoriação ou skin picking, é um transtorno caracterizado, né, em pessoas que têm como comportamento de auto flagelo, né? Então elas coçam ou furungam na pele, em alguma parte do seu corpo, até causar feridas ou ferimentos, né? E isso faz também com que elas tenham prejuízo, né? Geralmente está associado a um ato repetitivo, né? Não consegue parar e aí acaba lesando, né? Tendo lesões na parte, nas mãos, nos braços, pode ser no rosto, pode ser em alguma área específica, tá? Esse é o chamado transtorno de escoriação ou skin picking. O TOC, que é o que a gente vai acabar explorando mais na aula, e o transtorno dismórfico corporal, que é uma obsessão com relação a uma parte do corpo. O indivíduo com esse transtorno, ele sofre por considerar alguma parte do seu próprio corpo defeituosa e começa a ter obsessões a respeito dessa parte, né? E isso causa bastante sofrimento. Muitas vezes as pessoas com transtorno dismórfico corporal ou dismorfia corporal buscam algum ato reparador, cirurgias, procedimentos estéticos, invasivos ou não, de maneira compulsiva, né? Quando muitas vezes ela encerra uma parte, começa a ter, né, uma outra parte eleita do seu próprio corpo para também, né, ser alvo de intervenções, de reparo, né, de conserto. E, por fim, ainda, a tricotilomania, ou transtorno do arrancar cabelos. Então, esse transtorno também é um transtorno dentro do espectro obsessivo-compulsivo. Os pacientes têm como comportamento repetitivo o ato de puxar, né, pelos ou cabelos de maneira contínua, né? O que acontece muitas vezes com esses pacientes é que, além de arrancar os cabelos em situações de estresse,
de desconforto psicológico, elas muitas vezes acabam também comendo, né, os cabelos, né? Não são todos os pacientes que vão ter esse comportamento de arrancar e de comer, mas muitos acabam tendo também esse comportamento. E por fim, né, os transtornos obsessivos compulsivos, né, o do espectro obsessivo compulsivo, sem outra especificação, induzido por substância ou devido a uma condição médica geral, ok? Mas nós vamos nos ater fundamentalmente na explicação e no entendimento do TOC. Então vamos lá. Então o que é o TOC? Pessoal, transtorno obsessivo compulsivo. Dos transtornos, ele é o mais devastador dos transtornos de ansiedade. Muitas vezes os pacientes com TOC, né, por terem esses comportamentos que chamam bastante atenção, né, repetitivos, são comportamentos repetitivos e disfuncionais, eles acabam com um sofrimento muito grande e até alvo, né, de preconceitos, né, de críticas, né, de comentários pejorativos, né, de um impacto até social a partir dos transtornos que eles possuem. Os portadores de TOC apresentam um risco aumentado de ter ansiedade generalizada grave. Então, o transtorno, né, ele faz com que o paciente sofra bastante com ansiedade. Eles podem ter também ataques de pânico por conta, né, do contato com o conteúdo das suas obsessões. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eles podem ter uma esquiva debilitante, ou seja, eles passam a evitar uma série de coisas que podem provocar o sofrimento deles. Por exemplo, um paciente com TOC de contaminação, ele pode começar a evitar, se esquivar de tudo aquilo que possa estar contaminado, e isso acaba deixando ele completamente encapsulado, completamente, né, restrito de qualquer atividade, né? Em casos mais graves, isso pode levar o paciente a ficar acamado, por exemplo, por, né, períodos de tempo bastante prolongado, por simplesmente se sentir incapacitado, impossibilitado de enfrentar, de dar conta dessas situações. Eles, por conta disso, eles estão sujeitos à entrada, né, em depressão, a um estado mais profundo de depressão, né? E tudo isso tendo que lidar, manejar os seus sintomas obsessivos compulsivos, tá? Existem, né, eles também são pacientes que são submetidos muitas vezes a diversos tipos de tratamento, né, inclusive místicos, mágicos, impróprios, né, até buscarem o tratamento adequado, até buscarem, né, a intervenção que vai ser mais eficaz, mais efetiva para o seu transtorno. Isso vai fazer com que esses pacientes demorem anos até chegarem a um serviço especializado de saúde, né? Então eles podem, num primeiro momento, por eles próprios, né, tentarem administrar as suas dificuldades, evitando, se esquivando das situações. Posteriormente, eles começam a buscar auxílios e muitas vezes esses auxílios são nada científicos, né, nada adequados, né, nada efetivos para tratamento da sua psicopatologia. Então, o TOC, ele é caracterizado por dois tipos de sintomas, tá? A gente tem as obsessões e as compulsões. As obsessões são pensamentos ou imagens, tá, que são intrusivas e recorrentes na mente da pessoa. Então, são pensamentos que a gente não controla, eles são intrusivos, ou seja, eles invadem a mente das pessoas e eles são recorrentes, eles são repetitivos. Podem ser pensamentos, ideias, ou podem ser imagens mentais. Importante, geralmente, né, se não 90%, 100% das vezes, eles trazem um conteúdo que causa desconforto no paciente. Não é uma ideia fixa e repetitiva, é uma ideia repetitiva e fixa que causa mal-estar. Pensar nisso causa mal-estar.
Isso são as obsessões, pensamentos ou imagens intrusivas e repetitivas, aflitivas, tá? E a compulsão são comportamentos ou atos mentais, né, estereotipados, repetitivos, deliberados, conscientes. Então, diferente das obsessões que são automáticas, que a gente não tem controle e estão no nível de ideia, as compulsões, elas são comportamentos ou atos mentais, isto é, pensar deliberadamente, conscientemente em algo, imaginar conscientemente algo, né, para lidar com as obsessões. Né? Então, são os comportamentos. Geralmente, é a partir das compulsões que a gente identifica que alguém tem o toque, né? Porque é aquilo que é mais visível, que é observável. São aqueles atos, são aqueles comportamentos, aquelas ações que são repetidas, estereotipadas, estranhas, né? E que são claramente realizadas de maneira controlada. As obsessões não, elas estão num nível automático, muitas vezes fora do desejo e da consciência do indivíduo, ok? Então, compulsão é um comportamento ou ato mental consciente, padronizado, recorrente, como, por exemplo, contar, praticar rituais, verificar ou evitar. Tá? Então, todos esses atos que ocorrem no toque são considerados compulsões. Seguimos. Então, o toque é diagnosticado quando os sintomas são excessivos e frequentes, consomem muito tempo, causam sofrimento significativo e interferem na vida dos indivíduos. Muito importante esses 4 pontos, porque todos nós temos e podemos ter pensamentos impróprios com conteúdos aflitivos dos quais a gente não tem nenhum controle. O que vai diferenciar a gente de uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo são esses 4 elementos, né? Seriam esses pensamentos serem frequentes, excessivos, consumirem muito tempo da minha vida, causarem sofrimento e interferirem na minha rotina. De resto, todos nós podemos ter esses pensamentos. O que acontece na maioria das vezes quando a gente tem um pensamento impróprio que nos causa incômodo, sofrimento, é que a gente acaba não dando muita importância para ele. A gente simplesmente deixa ele ir embora. Né? Pá, que bobagem isso que eu estou pensando, que me veio agora, essa imagem, essa coisa horrorosa. Né? Nem quero pensar nisso. Simplesmente o pensamento some e vida que segue. Quem tem toque não funciona dessa maneira. Esse pensamento, ele parece que ele gruda na cabeça, ele gruda na mente. E isso faz com que o sofrimento comece a aumentar e esse paciente vai precisar fazer algo para aliviar ou neutralizar esse pensamento. E esse algo é uma compulsão, um ritual ou um ato mental. Tá? O que a gente vai ver então como característica aqui é que as compulsões, elas costumam ser uma maneira não funcional, mas que dá certo, para neutralizar as obsessões, esses pensamentos ou imagens mentais que são aflitivas que esses pacientes têm. Então, ao ter uma obsessão, esse paciente de imediato ele faz algo que impede que esse pensamento continue presente, seja através de uma oração, bater 3 dedos na madeira, lavagem de mãos e por aí vai. E isso, naquele momento, faz com que o pensamento deixe de estar presente. O que não acontece é que em um segundo momento o pensamento volta a acontecer. E aí eu preciso fazer de novo essa compulsão. E isso se torna cíclico, causando muito sofrimento para o indivíduo, né, e bastante desadaptação, né, vergonha, desconforto. Bom, na literatura, esse mecanismo do toque
ele foi descrito como o efeito do urso branco. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam como um exercício para vocês entenderem como funciona a mente de quem tem toque. Então, neste momento, eu gostaria que você não pensasse em um urso branco. Exatamente, não pense num urso branco. Tá? Para isso, fica bastante à vontade e utilize qualquer método que for possível, mental, né, para não pensar num urso branco. Toma um tempo para ti e te esforça e não pense num urso branco. Eu não quero que tu pense num urso branco. Então te esforça para não imaginar um urso branco. Ok? Entenderam? É isso que eu quero. Tentem simplesmente não pensar num urso branco. O que acontece, pessoal? Quanto mais eu me esforço para não pensar num urso branco, mais o urso branco aparece na minha mente. Né? O esforço para esquecer faz com que eu me lembre mais daquilo. Né? Esse é muito o mecanismo de quem tem toque. Né? Ao pensar em algo horrível que eu não desejei, que eu não quis pensar, mas pensei, eu faço um esforço para tentar esquecer, para tentar apagar, neutralizar esse pensamento. E o que acontece com esse pensamento? Ele é fortalecido. Esse é o efeito urso branco. Né? No toque tem algo que a gente entende que é uma crença de que pensar é o mesmo que desejar. Então, junto a isso, vem um sentimento de culpa. Quando eu penso algo horrível que vai acontecer com um familiar meu, comigo, ou com alguém que eu gosto, né, eu me sinto culpado e me sinto compelido a fazer algo para evitar isso. Né? E ao fazer esse comportamento, ou emitir esse comportamento, eu acabo sustentando essa lógica, né, de que eu posso, né, controlar aquilo que eu penso. E eu não consigo. Né? Isso se torna um ciclo vicioso e que não tem fim. E vai me causando mais e mais sofrimento. Então esse é o efeito do urso branco. Bom, quais são os critérios diagnósticos, né? Como é que o DSM-5 entende o toque? Então, ele coloca aqui a presença de obsessões, compulsões ou ambas. O que a gente vai ver, na maioria das vezes, é a presença de obsessões mais compulsões. O DSM-5, ele separa isso e diz que podem ter só obsessões ou só compulsões que vai ser toque, igual. Né? Eu acho que, na verdade, esse critério ele existe e ele foi reescrito no DSM-5 justamente porque muitas vezes não fica claro a presença de obsessões ou porque o paciente não quer revelar, né? Pode sentir desconforto nisso. Então, optou-se por não colocar dessa maneira. Então, as obsessões, elas são definidas, né, por dois pontos. Né, o A1, pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que, em algum momento durante a perturbação, são experimentados como intrusivos e indesejados e que, na maioria dos indivíduos, causam ansiedade e sofrimento intensos. Tá? Então, bem importante. Imagens, impulsos ou pensamentos, tá? Recorrentes e persistentes que causam sofrimento e que não são controlados. E o item 2, então tem que ter os dois, né, porque é a definição, o indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-lo com algum outro pensamento ou ações. Tá? Então há uma tentativa de ignorar ou suprimir esses pensamentos. Tente não pensar no urso branco. E as compulsões definidas por comportamentos repetitivos, como por exemplo lavar as mãos, organizar, verificar, ou atos mentais, por exemplo, orar, contar, repetir palavras em silêncio, né, mentalmente, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas. Então, às vezes é uma obsessão, é um pensamento que faz com que eu tenha que ter
um determinado ato para neutralizar aquele pensamento ou regras que são muito rígidas. Por exemplo, regras de simetria. Eu preciso alinhar os lápis, o meu roupeiro por cores ou tamanhos, né, de uma forma que eu não posso conviver sem esse alinhamento perfeito. E o critério 2, os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar, ou são claramente excessivos. Então, de novo, os atos mentais, as compulsões, elas vão no sentido de tentar lidar, manejar, mitigar as obsessões, né? Mas muitas vezes não há essa conexão imediata, ok? Com relação, tem uma nota ali que crianças pequenas podem não ser capazes de enunciar os objetivos desses comportamentos. Então, muitas vezes em crianças, a gente vai ver só o comportamento e elas não vão entender essa relação, essa conexão entre o comportamento e a obsessão. O critério B vai falar que as obsessões ou as compulsões, elas tomam tempo, né? Por exemplo, tomam mais de 1 hora por dia, causam sofrimento significativo ou prejuízo em alguma área importante do indivíduo. Tá? Então, isso é uma questão aqui que tem que ser observada para o diagnóstico do TOC. Critério C, os sintomas obsessivos compulsivos não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, né, uma droga de abuso ou medicamento, ou outra condição médica. E o critério D, a perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental, né? Então a gente vai ter outros transtornos mentais, que depois eu vou falar do diagnóstico diferencial, pessoal, em que nós vamos ter sintomas semelhantes ao TOC, ou obsessões, que são ruminações mentais. A gente pode ter também algum tipo de comportamento repetitivo em alguns quadros, por exemplo, do espectro autista, e que não vai ser TOC. Tá? É uma outra psicopatologia com sintomas que são parecidos. O DSM-5 traz especificadores, tá? Que são importantes que a gente observe ao fazer o diagnóstico. Um deles diz respeito ao insight, tá? Então, assim, a gente avalia o paciente quanto ao insight que ele tem a respeito da sua doença, da sua funcionalidade. Então, por exemplo, paciente com TOC com insight bom ou razoável. Esse indivíduo ele reconhece que as crenças em torno do transtorno obsessivo são definitivas ou provavelmente não são verdadeiras ou podem não ser verdadeiras. Então, o que é isso? Eu penso, por exemplo, um TOC em que o indivíduo tem um comportamento, né, ou uma crença de contaminação. Ele sabe que se ele encostar num lápis, ele não vai se contaminar, mas ele simplesmente não consegue fazer isso. Ele sabe que não tem germes e que vão matar ele porque outras pessoas fazem isso, né? Que ele pode abrir uma maçaneta sem maiores problemas, né? Então isso seria um insight razoável ou um insight bom. O insight pobre é quando o indivíduo acredita que as crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são provavelmente verdadeiras, tá? Então, assim, ele tem dúvidas ou ele acredita que são verdadeiras. Ele pode realmente ficar doente tocando numa maçaneta ou compartilhando um lápis, alguma coisa assim. E, por fim, com insight ausente ou crenças delirantes é quando o indivíduo está completamente convencido de que as crenças do TOC são verdadeiras. Nesse caso aqui, pessoal, nesse terceiro caso, a gente tem o que a gente fala que é um TOC psicótico. O paciente tem um funcionamento delirante, um funcionamento psicótico a respeito das obsessões. Então, tudo que ele pensa, ele passa a crer como uma verdade absoluta, que não é passível de reflexão, né? Que não tem flexibilidade.
Então, nesses casos aqui, o paciente vai ter um comprometimento maior e uma dificuldade em aderir ao tratamento, né? Porque ele tem uma leitura bastante rígida dos seus sintomas, ele não consegue articular muito isso. Provavelmente, nesses casos aqui, o paciente vai precisar, né, provavelmente não, certamente vai precisar de um acompanhamento médico junto, né, psiquiátrico, né, para poder suportar e minimizar, reduzir os seus sintomas. E ainda tem um outro especificador que é relacionado ao tique, tá? Porque muitas vezes os pacientes com transtorno obsessivo compulsivo apresentam também algum tique motor, né, algum comportamento repetitivo, né, ou algum tique vocálico, tá, que pode ter então essa presença. Antigamente esse transtorno era separado no toque, existia o transtorno de tique, né, e mais recentemente ele foi incorporado então ao transtorno obsessivo compulsivo como um especificador. Então aqui a gente observa se o paciente tem algum ato assim que não é necessariamente uma compulsão, mas ele tem, por exemplo, de coçar a sobrancelha, né, de tempos em tempos, ou fazer alguma careta, né, ou que não está associado a uma compulsão, tá? É só um comportamento repetitivo. Aí entra esse especificador. Bom, quais são as obsessões mais comuns? Então a gente tem sujeira e contaminação, que são pensamentos então a respeito de sujeira, de germes, contaminações, né? Existem obsessões a respeito de dúvidas. Será que eu deixei a porta aberta? Será que eu tirei da tomada a chapinha? Né? E aquilo fica batendo na cabeça por horas e horas e horas e horas. Será que eu desliguei o gás? Obsessões acerca de simetria, né? De alinhamento, né? Seja por tamanho, por cor, por ordem. Impulsos ou pensamentos de ferir, insultar ou agredir alguém. Então a pessoa pode ter um pensamento a respeito disso com um familiar, com um filho, com um pai, né? E isso, como eu falei antes, assim, não tem muitas vezes nenhum fundamento esse tipo de pensamento, né? Então não está relacionado a um desejo né, inconsciente, interno, nada disso. Pensamentos sobre sexo e obscenidades, né? Então aqui também algo que não é algo do ponto de vista que cause excitação na pessoa, mas sim sofrimento, vergonha. Isso também pode estar relacionado a algum familiar, né? Armazenar, guardar coisas inúteis ou economizar, né? Então já falei sobre isso também, de acumular coisas. Preocupações com doenças, né? Ou com partes específicas do corpo. Religião, pode ter pensamentos sobre pecado, culpa, sacrilégios, blasfêmias, né? Então pensar no diabo ou que pecou, né? E isso ser também recorrente, né? Mordaz. Pensamento mágico, cores, preferência por cores, eu não gosto do marrom, ou tem que ser o azul, ou tem que ser o branco, ou não posso com vermelho, ou com números especiais, né? Então, isso muitas vezes, eu só como se for garfadas ímpares ou pares, né? Então, às vezes o paciente tem um pouco esse tipo de pensamento. As compulsões mais comuns, então aqui os comportamentos, né? A lavagem ou a limpeza, então pode ser a lavagem das mãos, do corpo, né? Ou das roupas, ou da casa, né? Então, ou do banheiro, enfim, né? Verificações, né? Certificar, volta, né? Para ver se tirou da tomada 1, 2, 3 vezes, pode acontecer, pode ser, não precisa ser repetições, né? Pode ser só uma, mas tem isso recorrente, de forma recorrente. Dificilmente é uma única vez, tá? Dificilmente, geralmente a gente vai ter a verificação associada à repetição. Repetições, então, tranca 10 vezes a porta, né, antes de sair, né? Lembrando que as compulsões são atos conscientes, então o indivíduo vai e faz, né? Contagens, compulsão de ordem, arranjo, simetria,
né, o alinhamento ou sequência, acumulação, né? Então, nas obsessões era o pensamento de acumular, da necessidade de guardar, de reter, e aqui é o ato de reter, de guardar, de colecionar. Compulsões mentais, rezar, repetir palavras, frases, números, né? E compulsões diversas, tá? Tocar, olhar, bater, confessar para outras pessoas, né? Então, isso também pode estar associado, né, como um comportamento mais compulsivo, tá? Lembrando, né, a compulsão, para ser compulsão, ela tem que atender aqueles dois itens, né, que tem que ser repetitivo, tem que causar sofrimento, tem que ser para trazer alívio, né? Então, é diferente de um comportamento ou de uma tradição ou de uma superstição, tá? Aspectos importantes do toque, então todas as pessoas têm pensamentos repetitivos, impróprios e intrusivos, eu comentei isso antes, né? Mas aqui acho que é importante destacar. A diferença é que as pessoas com toque, elas se culpam pelos pensamentos, mesmo sendo intrusivos e impróprios, tá? E acreditam que algo terrível irá acontecer com elas como resultado do seu jeito de pensar, né? Então é como se pensar fosse o mesmo que desejar, tá? E não é, pessoal. Isso não serve nem para coisas ruins, nem para coisas boas, né? Então, lanço um desafio para vocês aqui, né? Então, pensem com todas as forças de vocês quais serão os números da Mega Sena do próximo sorteio. Ok? Pensem, né? E com isso, comprem os bilhetes e joguem nesses números. Se vocês ganharem, vocês dividem comigo o prêmio. Combinado? Então, é isso, né? As compulsões são maneiras de lidar ou neutralizar esses pensamentos mais disfuncionais, ok? Aí, geralmente, elas têm alguma relação, né? Então, assim, o toque de contaminação, muitas vezes o indivíduo vai ter a lavagem de mãos como comportamento. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre há essa conexão direta. Pode ser um comportamento qualquer, pode ser bater na mesa, pode ser rezar alguma coisa, ou falar algum verso, ou repetir uma palavra na ordem contrária. Enfim, né? Podem ser diversos. E algumas características associadas que a gente vai ver então nesses pacientes, né? Então são 5 características que dizem respeito acerca do funcionamento dos pacientes. Uma é a hipervigilância, então são pessoas que estão sempre atentas, né? Especialmente ao conteúdo das obsessões, ao que pode aparecer, né? Então isso é bem importante, isso faz com que elas fiquem bastante ansiosas, né? Com uma ansiedade basal elevada e constante. Outra característica é a indecisão, né? Vai fazer com que esses pacientes tenham um comportamento mais perfeccionista e isso vai gerar uma indecisão na tomada, né? Quando fazem alguma escolha ou quando tomam decisão. O terceiro ponto é a lentidão obsessiva, né? O que seria uma lentidão obsessiva? Por conta também do perfeccionismo, elas vão gastar mais tempo para escolherem fazer, né? Ou vão levar mais tempo para executarem uma tarefa, né? Porque precisam alocar recursos atencionais, né? E acompanhar e controlar todo o processo de execução, e isso é desgastante. Sentimentos de medo e de vergonha, né? Vergonha por estarem agindo da maneira como elas estão agindo, ou de pensar aquilo que elas estão pensando, e medo também de acontecer aquilo que elas temem que aconteça. E por fim, problemas familiares, porque um funcionamento desses acaba gerando muito desajuste, né, numa dinâmica familiar, né? Muitas vezes não há um acolhimento, muitas vezes a família acaba também criticando, expondo esses pacientes, não sabendo como lidar com essas situações, ou ainda, em outras vezes, reforçando a patologia, né? Fazendo com que esses pacientes não tenham nenhum tipo de enfrentamento das situações, né? Acobertando, né, os problemas do paciente e até não auxiliando os pacientes no sentido de lidar com as suas próprias questões, né, e de buscar ajuda.
outras características associadas, então geralmente o toque inicia na adolescência, tá? O início da idade adulta. No entanto, existe toque na infância, tá? Existem crianças que apresentam transtorno obsessivo compulsivo, tá? E tem 30% dos pacientes apresentam já os primeiros episódios entre 10 e 15 anos, ou seja, pode aparecer lá no final da infância, tá? Para 1/3 quase da população, né? E a grande maioria desenvolve seus sintomas antes dos 30. Então é como se a gente pensasse assim que a idade como um fator protetivo até do toque, né? O início dos sintomas não costuma ser precipitado por estresse ou eventos específicos, então aqui nós não temos uma causa gatilho para o desenvolvimento do toque, tem de ser um transtorno insidioso, né? E o curso tende a ser crônico, tá? Na ausência de tratamento. Por outro lado, né, quando tratado, o toque costuma responder bem ao tratamento, pelo menos minimizando os sintomas. Diagnóstico diferencial, né? Acho que é importante aqui a gente pensar, né, que o toque, assim como a maioria dos transtornos mentais, o diagnóstico ele é realizado clinicamente, através da escuta, da entrevista, né, da investigação da história do indivíduo, né? Então o terapeuta tem que estar muito atento, muito sensível a isso. E existem algumas condições, especialmente, eu diria 3, né? Condições ou 4 que a gente deve observar. Então, fazer um diagnóstico diferencial com esquizofrenia, né? Porque os pensamentos obsessivos, intrusivos, eles devem ser entendidos como diferentes, e eles são diferentes do que os delírios, tá? No caso de uma esquizofrenia, a gente tem um delírio, que é um pensamento inflexível, né? Que não traz uma compulsão, né? Então, é um pensamento que causa sofrimento, né? O delírio ele não costuma ser repetitivo, né? Como é a obsessão, né? E monotemático, como é a obsessão, né? Então, essa é uma diferença. A esquizofrenia tem outros sintomas, né? Além do delírio, nem todos os pacientes apresentam delírio, mas quando tem delírio a gente tem que fazer esse diferencial. No caso da depressão, muitas vezes a gente pode ter na depressão ruminações obsessivas, que são pensamentos que são quase obsessivos. Eles são obsessivos porque eles são repetitivos, mas geralmente, no caso da depressão, eles estão relacionados ao passado. E no toque a gente vai ter obsessões relacionadas ao futuro, ao que pode vir a acontecer e, portanto, o paciente tem que neutralizar. Exemplo, num paciente deprimido, ele vai pensar das coisas que ele deixou de fazer, de que ele não deveria ter feito, de que ele se arrepende de ter feito. No toque, a gente vai ter um pensamento, por exemplo, uma imagem, uma cena de um acidente que pode acontecer com um familiar, com um filho, com uma esposa, com uma mãe, e o paciente vai fazer algo para tentar neutralizar esse pensamento. Então, um pensamento sobre algo futuro, né, uma obsessão. Nos transtornos fóbicos, né, por exemplo, na fobia de germes, né, tem um foco externo, né, que são os germes, né, sempre, né, quando o indivíduo limpa, isso é eliminado. Nos rituais de limpeza, no toque, a gente vai ver assim, um alívio por conta das obsessões. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o indivíduo lava as mãos, numa fobia com germes, ele lava as mãos uma vez, pode levar um tempo para lavar essas mãos, mas à medida em que ele finaliza a lavagem de mãos, acaba o desconforto. No toque, ele pode ter finalizado a lavagem de mãos, fechado a torneira, e ele tem um outro pensamento e ele precisa recomeçar tudo de novo, né? Então, as obsessões, as compulsões estão a serviço das obsessões, diferente nas fobias. Bom, gente, essa então era a aula sobre toque. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Seguimos conversando numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.